O Despertar da Consciência, segundo livro da série. Sua fé é sua fortuna, de Neville Goddard, tradução de Eduardo S. Pereira, editora Universo Livros, na voz de Sil Guimarães. Capítulo 11. O simbolismo do Natal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Uma das declarações mais controversas do Novo Testamento se diz respeito à Virgem Concepção e o subsequente nascimento de Jesus, uma concepção feita sem o envolvimento do homem. Está escrito que a Virgem concebeu um filho sem a ajuda do homem. Então, secretamente e sem esforço, deu à luz a sua concepção. Esta é a base sobre a qual repousa toda a cristandade. Se por um lado o mundo cristão é orientado a acreditar nesta história para que o humano creia no impossível e para poder expressar plenamente a sua grandeza, pelo outro, cientificamente, o ser humano acaba se inclinando a descartar a Bíblia inteira por ser irreal, porque a razão não permitirá que ele acredite que o nascimento através de uma virgem seja fisiologicamente possível. Porém, a Bíblia é uma mensagem da alma e deve ser interpretada psicologicamente, se o ser humano quiser descobrir a sua verdadeira simbologia. O humano deve ver esta história como um grande drama psicológico, ao invés de um relato sobre fatos reais. Ao fazê-lo, ele irá descobrir que a Bíblia se baseia em uma lei que, se auto-aplicada, resultará em uma manifestação da expressão, transcendendo a realização dos seus sonhos mais sutis. Para aplicar esta lei da autoexpressão, o humano deve se desenvolver e se autodisciplinar para manter o fundamento que todas as coisas são possíveis para Deus. As principais datas destacadas no Novo Testamento, ou seja, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, foram marcados cronologicamente para coincidir com certos fenômenos astronômicos. Os sábios registraram esta história e notaram que em determinadas estações do ano, alterações benéficas na Terra coincidiram com mudanças astronômicas no céu. Ao escrever este grande drama psicológico, eles personificaram a história da alma como se fosse a biografia do humano. Baseado nestas mudanças cósmicas, eles dataram o nascimento e a ressurreição de Jesus de forma que estas datas também comunicassem e transmitissem essas mesmas alterações benéficas, a fim de que elas também ganhassem lugar psicologicamente na consciência do humano que segue a lei. Mesmo para aqueles que não conseguem entender isso, a história do Natal é uma das mais belas histórias já contadas. Quando desvendada à luz de sua simbologia e sabedoria, ela revela como se realiza o verdadeiro nascimento para todas as manifestações no mundo. Este nascimento virginal foi registrado como ocorrido em 25 de dezembro, ou como algumas sociedades o celebram na véspera de Natal, à meia-noite do dia 24 de dezembro. Os sábios estabeleceram esta data para marcar o nascimento de Jesus, porque ela coincide com os grandes benefícios que ocorrem na Terra, devido a uma importante mudança astronômica que ocorre no planeta. As observações astronômicas que levaram os autores desta história a usar estas datas foram todas feitas a partir do hemisfério norte. Assim, do ponto de vista astronômico, elas são inversamente proporcionais a partir das latitudes do hemisfério sul. No entanto, como esta história foi registrada no norte, suas observações referenciais e eventos nestas datas só podem ser vistas fisicamente a partir deste hemisfério.
O ser humano desde cedo descobriu que o sol desempenha um papel muito importante na sua vida e que sem o sol a vida física como ele conhece não existiria. Então, estas datas mais importantes na história da vida de Jesus se baseiam na posição do sol, conforme visto da Terra a partir das latitudes do norte. Depois que o Sol atinge o seu ponto mais alto nos céus, em junho, ele começa a cair gradualmente para o sul, levando com ele a vida do mundo vegetal. Então, quando se chega ao inverno, em dezembro, quase tudo na natureza está aquietado, estéril e até mesmo congelado pelo frio. Se o Sol continuasse a descer para o sul, toda a natureza poderia ser congelada até a morte. No entanto, em 25 de dezembro, o Sol começa o seu grande movimento de retorno em direção ao norte, trazendo com ele novamente o calor da vida para o mundo, junto com a promessa da salvação. A cada dia que o Sol nasce mais alto nos céus, o humano ganha confiança de ser salvo da morte pelo frio e pela fome, pois ele sabe que enquanto o Sol se mover para o norte e atravessar o Equador, toda a natureza se erguerá com ele novamente e que assim ela será ressuscitada do seu longo sono do inverno. Apesar do sol ainda não ter nascido, todos os dias começam a partir da meia-noite, e como o sol nasce no leste, no oriente, e se põe no oeste, no ocidente, os antigos diziam que o dia nascia a partir da constelação que à meia-noite ocupava o horizonte leste. Na véspera de Natal, ou à meia-noite do dia 24 de dezembro, a constelação que aparece neste horizonte é a constelação de Virgem. Então, por isso foi escrito que o Filho e Salvador do mundo nasceu de uma virgem. Também foi registrado que esta Virgem Mãe está viajando durante toda a noite e que ela parou em uma pousada, onde foi dado a ela o único lugar disponível para passar a noite, que fica na manjedoura entre os animais. E lá onde os animais eram alimentados, os pastores encontraram a criança sagrada. Os animais, no meio dos quais a Virgem Santíssima foi alojada, são os animais das constelações do zodíaco, e neste constante rodízio circular das constelações do zodíaco está a Virgem, e no movimento que a Terra realiza entre estas constelações, que leva um ano completo, toda a meia-noite do dia 24 de dezembro, a constelação de Virgem aparece no horizonte leste, onde o Sol e Salvador do mundo começa sua jornada em direção ao norte. Psicologicamente, este nascimento ocorre no humano no dia em que ele descobre que sua consciência é o Sol e o Salvador do seu mundo. Quando o humano descobrir o significado desta afirmação psicológica, eu sou a luz do mundo, ele vai perceber que eu sou, ou a sua consciência, é o sol da sua vida, o sol que irradia a luz que lhe permite ver as imagens sobre a tela do espaço. Essas imagens são a semelhança daquilo que ele, como humano, é consciente de ser. Assim, essas qualidades e atributos que parecem se mover sobre a tela do seu mundo são realmente projeções desta luz interior. As incontáveis esperanças e ambições não realizadas são as sementes que estão enterradas dentro da consciência ou ventre virgem de cada ser humano. E lá elas permanecem como as sementes da terra, presas no solo congelado do inverno, esperando que o sol se mova para o norte e que o humano volte a reconhecer a posição que ele realmente possui. Ao retornar este conhecimento, ele se moverá para o norte através do reconhecimento do seu verdadeiro ser, afirmando: Eu sou a luz do mundo. Quando o humano descobrir que a sua consciência, o eu sou, é Deus, o Salvador do seu mundo,
ele será como o sol em direção ao norte. Todas as suas ambições e desejos ocultos serão aquecidos e estimulados com o nascimento do conhecimento do seu verdadeiro eu. Ele vai afirmar que ele é aquilo o que até então ele pretendia ser. Sem a participação de qualquer homem, ele irá definir-se conforme tudo o que ele deseja expressar. Ele vai descobrir que o eu sou é a Virgem que dá à luz sem auxílio do homem e que todas as suas autoconcepções, quando fixadas e sentidas na consciência, serão facilmente incorporadas como realidades vivas em seu mundo. O humano um dia irá perceber que todo este drama ocorre em sua consciência e que sua consciência incondicionada, ou eu sou, é a Virgem Maria, desejando por expressão que através desta lei de autoexpressão ele pode se definir como acordo com aquilo que ele deseja expressar e que sem a ajuda ou cooperação de ninguém ele irá expressar o que ele conscientemente tem alegado ou definido sobre si mesmo. Ele então irá entender o porquê o Natal é fixado em 25 de dezembro, enquanto que a Páscoa é uma data variável, porque toda a cristandade se baseia na Virgem Concepção e descobrirá que a sua consciência é o ventre virgem ou a noiva do Senhor, sendo auto-impregnado através da impressão de que, então, sem nenhuma assistência, ele consegue estas impressões como expressões em sua vida.